Aqui, irmãos, nós estamos chegando à nossa quinta mensagem dessa série, cujo título é Volta para Casa. Essa série de mensagens que está completamente fundamentada na parábola chamada Parábola do Filho Pródigo, registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e tem esse título exatamente porque a Escritura Sagrada nos apresenta a salvação como uma viagem de volta para a nossa casa. Nossos primeiros pais foram expulsos do paraíso lá por causa do seu pecado, e Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para arrebanhar os seus filhos que estavam perdidos, e nós agora estamos numa grande viagem de volta para casa. E essa parábola, conhecida como a parábola do Filho Pródigo, é um texto que nos apresenta de maneira muito vívida, muito bonita, muito impactante, como Deus reúne esses filhos perdidos através de Jesus Cristo. O tema sobreexcelente hoje da nossa mensagem é o amor. É aquilo que nós vamos focalizar hoje aqui. O amor de Deus revelado na atitude daquele pai daquela parábola. Alguns até já sugeriram que um título mais apropriado, a parábola do amor do pai. Na verdade, eu já sugeri aqui vários títulos, né? Já sugeri, por exemplo, o título A Parábola dos Dois Filhos Perdidos. E hoje eu quero falar e convidar você a continuar pensando sobre o amor. Nós começamos semana passada, então essa mensagem de hoje tem 2 capítulos. Se você não assistiu o primeiro capítulo, você pode assistir na internet, no nosso canal do YouTube, que é a primeira mensagem destas 2 mensagens que falam sobre o pródigo amor do Pai. E eu quero começar essa palavra de hoje fazendo uma pergunta: o que faz Deus nos amar como a Escritura diz que Ele nos ama? O que causa esse amor de Deus? Será que há alguma coisa que cause o amor de Deus por nós? Será que o amor que Deus tem por nós é o resultado de algo que Ele vê em nós? E quando a gente vai para a Escritura Sagrada, a gente descobre que a realidade é bem diferente disso. E eu quero chamar aqui para me ajudar, como testemunha, o aniversariante de hoje. Então hoje é comemorado o aniversário de Martim Lutero, né, que eu citei semana passada, acerca da luta dele, acerca da maneira como Deus salva o pecador. E hoje ele diz assim: o amor de Deus não se destina ao que vale a pena ser amado, mas cria o que vale a pena ser amado. Olha que interessante, essa frase é muito séria, muito importante. Ela responde à pergunta que eu fiz. O amor de Deus não é destinado ao que vale a pena ser amado. Lutero está dizendo assim: você não vale a pena ser amado, eu não valho a pena ser amado. Não há nada em nós que valha a pena Deus amar, mas porque Ele nos ama, nós somos transformados e Ele cria em nós aquilo que vale a pena ser amado. Então, isso nos leva a uma exclamação, que é a segunda parte dessa nossa introdução. A compreensão da causa do amor do Pai renova a nossa vida. Porque muitas pessoas vivem oprimidas, pensando assim: o que eu devo fazer para que Deus me ame? Na verdade, é exatamente esta questão que separa, que distingue o cristianismo, o evangelho, das outras religiões. Porque todas as religiões sintetizam o esforço humano, o anelo humano, a busca humana pelo amor de Deus. Então alguns pensam assim: olha, se eu for uma pessoa justa, Deus vai me amar porque eu sou justo. Se eu for uma pessoa caridosa, se eu distribuir meus bens aos pobres, Deus vai me amar porque eu sou uma pessoa caridosa. Se eu for uma pessoa religiosa, Deus vai me amar porque eu sou uma pessoa religiosa. Eu oro, ou eu rezo, ou eu frequento esse culto, aquele culto, não interessa. Todas as religiões se encontram nesse mesmo lugar: o esforço humano de oferecer a Deus alguma coisa para que Ele seja motivado a amar, a amar-nos, a me amar.
E as pessoas então se penitenciam, as pessoas se esforçam, as pessoas fazem coisas que a gente às vezes nem acredita que as pessoas são capazes de fazer. Do outro lado está o Evangelho, que diz assim: não há nada em você que cause, que motive, que provoque o amor de Deus. O amor de Deus por você é um amor eletivo, ou seja, Deus escolheu amar você independentemente de quem e do que você é. E é exatamente o amor de Deus que chega até você, que transforma você e que faz com que você se torne alguém que possa viver na presença de Deus. Então Ele não ama a nós porque vale a pena nos amar, mas a nossa vida passa a ter valor porque Ele nos ama. E é claro, eu vou ter que usar um texto bíblico para provar isso para você. Lá no livro de Deuteronômio, quando Moisés já está no final do seu ministério, ele reúne o povo de Israel para os seus discursos de despedida. O livro de Deuteronômio nada mais é do que os discursos de despedida que Moisés fez ao povo de Israel, porque ele sabia, Deus já tinha avisado a ele, que ele não ia entrar na terra prometida, que ele ia subir no Monte Nebo, e lá ele iria morrer, e o seu corpo nunca seria achado. Então Moisés reeditou, ou reafirmou a lei. Deuteronômio significa a segunda lei. Não é uma lei nova, mas é a repetição daqueles preceitos que Deus havia dado e que você encontra no livro do Êxodo, você encontra no livro de Levítico, você encontra no livro de Números, e são repetidos no livro de Deuteronômio. Algumas coisas explicadas, outras ampliadas, e é lá no livro de Deuteronômio que Moisés escreveu isso aqui: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, Ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Olha que coisa linda isso aqui, meu querido. Moisés estava advertindo o povo de Israel para eles não deixarem o orgulho chegar no coração deles. Eles estavam prestes a entrar numa terra maravilhosa que eles nunca imaginavam que existia. E Deus disse: quando vocês entrarem nessa terra, não deixe o orgulho fazer vocês se esquecerem de mim. Não pensem que vocês vão entrar naquela terra porque vocês são melhores do que os outros. Não pensem que Deus amou vocês, Deus teve afeição por vocês, porque vocês eram muito bons, porque vocês eram muito grandes, porque vocês eram muito poderosos, porque vocês eram um povo que enchia os olhos. Ao contrário, Deus disse: vocês eram o menor dos povos. Você lembra, você que conhece a Bíblia lembra, e você que não conhece a Bíblia sabe agora, que quando o povo de Israel saiu de Canaã e foi para o Egito, era um povinho, cerca de 70 pessoas. 400 anos depois, eles voltaram para aquela terra, e já não eram mais 70 pessoas, eram 2 milhões, 3 milhões, incluindo os estrangeiros que foram junto. Então Deus está dizendo: eu me afeiçoei a vocês, eu tenho carinho por vocês, eu cuido de vocês, não é porque vocês são bons, mas é porque eu os amei. Olha que coisa interessante, para nós amor é algo involuntário, não é? A nossa cultura faz você pensar que amor é aquele negócio que nasce dentro de você e que você não tem nenhum controle, porque para nós amor é aquele sentimento que o adolescente tem quando ele vê a menina por quem ele se sente atraído, e o coração palpita, e a sudorese aparece, e a pupila dilata, e a nuca arrepia, e aí sente aquela emoção profunda, e aí a gente diz assim: a gente não escolhe quem a gente ama. Bom, isso é o que popularmente se pensa, mas a Bíblia ensina de maneira categórica que amor é uma decisão. Você escolhe
quem vai amar. Você decide quem vai amar. E quando você decide quem vai amar, a partir daí você se afeiçoa. Por isso é que, vou abrir um parênteses aqui, né? Semana que vem começa o retiro de casais, mas eu já vou dar algumas pitadas aqui, né? É por isso que muitos casamentos não funcionam. Porque a ordem está invertida. As pessoas pensam que a emoção vai sustentar o casamento, quando é exatamente o contrário. O que sustenta o casamento é a escolha, é a decisão, é o compromisso, é a aliança. Então, porque você escolheu, a afeição nasce. Então, uma má notícia para os namorados: você não ama a sua namorada. Não ama mesmo. Porque o amor é uma construção. O amor exige dedicação, exige determinação, exige disciplina, exige decisão, exige compromisso e vários compromissos. E aí, a afeição surge do compromisso e não o contrário. Deus está dizendo: eu tenho afeto por vocês. Por duas razões: eu escolhi vocês, e eu sou fiel à palavra que eu dei aos pais de vocês, e por isso eu ajo entre vocês, e por isso eu libertei vocês. Em outras palavras, nós somos salvos pela graça por causa do amor. Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 2. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida. Deus é rico em misericórdia, cheio de graça, e porque Ele decidiu nos amar, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Nós já lemos aqui, que você já até vai decorar até o final dessa série, que tem mais duas mensagens, é Lucas 15, a parábola do filho pródigo, e nós vamos ler mais uma vez. Eu falei, se você esquecer tudo que eu disse aqui, vou dizer nessa série toda, mas você se lembrar do texto já é uma bênção, porque o texto aqui é a palavra de Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes,
tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A menor das maiores histórias já contadas na história da humanidade, que para entendermos não podemos nos esquecer do seu contexto. Lembra? Vamos repetir aqui. O contexto dessa parábola começa nos 2 primeiros versículos do capítulo 15, onde escribas e fariseus se queixam de Jesus, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus, por causa desta queixa, contou 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola dos 2 filhos perdidos. Antes de entrar na mensagem que eu quero compartilhar com você hoje sobre o amor de Deus, as características do amor, para completar a mensagem da semana passada, eu quero reconsiderar ou relembrar algumas verdades aqui muito importantes que a gente precisa pontuar para você poder seguir em frente. Como eu disse, o meu objetivo é que você aprenda a examinar o texto e você mesmo se aproveite do que o texto diz. Começamos com o que nós aprendemos já aqui com o filho mais moço. Semana passada nós falamos do amor do pai, acolhendo o filho mais moço, que voltou para casa depois de ter acabado com todos os bens, depois de ter terminado na lama. Ele volta para casa, e a volta dele para casa nos permite ressignificar o que é o amor. Jesus está respondendo àqueles que o questionaram pelo fato dele receber pecadores e comer com eles, publicanos e pecadores, ressignificando alguns conceitos que o seu auditório tinha, mas que era distorcido. Por exemplo, os judeus pensavam que amar o próximo era amar o seu parente, ou amar o seu concidadão, o seu compatriota. Não era amar qualquer pessoa. Não era amar quem praticou injustiça com você. Se você prestar atenção no Novo Testamento, e o próprio amar os seus inimigos. Se você ama quem te ama, você não fez nada demais, você precisa amar os seus inimigos. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: você tem que amar os seus inimigos, você tem que orar pelos seus inimigos, você tem que fazer o bem a todos os homens, não importa a quem. Jesus disse: você deve fazer para os outros o que você quer que eles façam com você. Você não pode praticar vingança, você não pode retaliar aqueles que te perseguem por causa da fé. E aí, esse filho mais novo, que pediu para o pai a herança antes do pai morrer, que o afrontou de maneira terrível, como eu já disse aqui, a gente não vai voltar para isso, você pode assistir os sermões lá no YouTube, porque senão nós vamos pregar tudo de novo, né? E aí nós vamos sair daqui meia-noite e não dá, por razões óbvias. Então, quando Jesus conta que aquele pai acolheu aquele filho que não valia nada, o seu auditório ficou chocado. Eu disse aqui semana passada que a gente lê essa parábola com os olhos todos cheios de lágrimas, cheios de emoção, mas eu tenho certeza que os ouvintes originais estavam com muita raiva, porque eles aprenderam a vida inteira que só deve-se amar quem faz o bem a você, e quem faz o mal a você é seu inimigo, e você tem o direito de castigá-lo, você tem o direito de puni-lo, e você tem até o direito de matá-lo. Mas Jesus ensina: o amor verdadeiro perdoa de maneira plena. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. Por isso o pai acolhe o filho rebelde, o filho perdido, o filho fedido, o filho enlameado. Por isso Jesus come com publicanos e pecadores, pessoas que não valiam nada aos olhos dos escribas e fariseus. Mas não parou aí. Jesus não terminou a parábola na volta do filho. O filho mais velho ficou em casa.
E Jesus continuou contando a história, porque a história tinha como alvo confrontar a má fama. Por isso, o filho mais velho, até esse momento, é pintado assim com cores bem leves, né? Eu falei aqui que ele cometeu alguns erros, ele não tomou defesa do pai, ele se calou quando o filho fez aquela afronta para o pai, ele devia ter reagido, mas até agora, provavelmente, os escribas e fariseus estavam se identificando com o filho mais velho. Está vendo? Nós não somos como esse perdulário aí, como esse gastador aí, como esse perdido, como esse filho rebelde aí, que pede o dinheiro do pai, vai para uma terra distante e torra toda a riqueza e depois volta sujo e fedido. Mas Jesus diz que quando o pai começa a celebrar a volta do filho, o mais velho fica do lado de fora e diz: eu não vou entrar. E o pai tem que sair para conciliar o filho mais velho. Jesus está mostrando para o seu auditório que é preciso ressignificar o que é perdição. O que é estar perdido? Eu falei aqui várias vezes e eu vou reafirmar, que nós, na nossa aquelas pessoas que estão na lama só, os viciados, os alcoólatras, os criminosos, as pessoas que não têm dignidade, as pessoas que vivem uma vida devassa, as pessoas que vivem na promiscuidade, as pessoas que não são você não. Você é um trabalhador digno, cumpridor dos seus deveres, pagador de impostos. Você não está perdido. Você é religioso, você vem na igreja, você ora, você faz caridade, você pensa no próximo, você ajuda quem precisa, você dá uma moeda no farol. Você nunca roubou, nunca matou, você não faz mal para ninguém. Então você não está perdido. Perdidos são os outros. Mas Jesus redefine. Estar perdido é mais do que uma questão moral. Estar perdido é estar distante do Pai, ainda que sua ética pareça irretocável. Eu estou dizendo que parece aqui, porque na verdade a maioria de nós vive de muita aparência e de muita retórica e de pouca realidade, né? Então assim, você olha para uma pessoa e você acha ela muito digna, mas se você for fazer uma investigação assim mais acurada, você vai descobrir que todo mundo tem o seu quartinho escuro lá, tem o seu sótão ou o seu porão, onde ficam guardados aqueles esqueletos que, se alguém ver, vai ser uma assombração terrível. E Jesus então está confrontando o seu auditório e nós. Eu não estou perdido não, eu sou gente boa. Se você está longe do Pai, você está perdido. Aquele filho que estava dentro de casa, que parecia ser obediente, se revelou tão mau quanto o outro. Por isso, a gente precisa ressignificar também o que é comunhão com Deus. Porque a gente lê a história, o que foi e gastou. E até o título da parábola sugere isso, né? Essa é a história do filho pródigo, o filho gastador, o filho que dissipa as coisas, o filho que deteriora o patrimônio. É o significado de pródigo. O título parece sugerir que o que ficou não está tão perdido assim. Mas Jesus Cristo deixa claro que as pessoas que estão ao redor dele, os escribas e fariseus, que eram os eticamente corretos, estão perdidos. Assim como estão perdidos os publicanos e pecadores. E é por isso que ele come com eles. E é por isso que ele fala com os escribas e fariseus. Por quê? Comunhão com Deus é ter plena satisfação em Deus mesmo, e não naquilo que Ele dá. É amar a Deus porque Ele é amável, é crer na bondade de Deus mesmo que você não esteja experimentando alguma coisa que você defina como bondade. Em outras palavras, vou dizer assim:
Você pode estar passando por um problema, você pode estar enfrentando uma enfermidade, você pode estar enfrentando uma crise econômica, relacional, pode estar enfrentando uma crise pessoal, até uma crise espiritual, mas você, se tem comunhão com Deus, continua confiando no cuidado e no amor de Deus, e você não acusa Deus de não amá-lo, de não cuidar de você, de não dar a você o que você merece ou aquilo que você considera digno e justo. É por isso que o filho mais velho está perdido, porque ele se queixa do pai dizendo: eu sou obediente, o Senhor nunca me deu nem um cabrito. Em outras palavras, ele não tinha nenhuma satisfação na relação com o pai. Como o filho mais novo, para o filho mais velho, o pai era só um caixa eletrônico, onde ele colocaria o seu cartão e tiraria o dinheiro necessário para satisfazer os seus desejos. Mas a história não para por aí, porque Jesus, ao confrontar aqueles conceitos todos, também está ressignificando o que é salvação. E salvação é aquele ato de Deus, o Pai, que nos acolhe, não porque nós somos filhos fiéis, amáveis, ou porque nossa moral nos qualifica. Ele nos acolhe porque Ele é cheio de amor e compaixão. Irmãos, sem nenhuma exceção de todos nós que estamos aqui, nenhum de nós faz completamente, perfeitamente, continuamente, fielmente, o que um filho que ama um pai deveria fazer. Nós sempre estamos e estaremos em falta. Então, ser salvo não é ser acolhido por Deus porque você é bonito, porque você é justo, porque você é digno, porque você é santo. Ser salvo é ser acolhido por Deus, porque Ele é um Deus cuja natureza é amor, e o seu amor se manifesta em compaixão, se manifesta em bondade, se manifesta em salvação. Deus não nos ama porque nós somos amáveis, Deus nos ama porque Ele é amor, é da sua natureza amar. Todos nós somos falhos, todos nós precisamos de perdão, todos nós precisamos de restauração. Nenhum de nós jamais estará à altura das demandas de Deus. Nenhum de nós poderá um dia chegar diante de Deus e dizer: eu fiz o que eu devia fazer. Aliás, Jesus contou uma parábola dizendo que o servo, depois de fazer tudo o que devia fazer, devia se considerar inútil, porque só fez o que devia fazer. Portanto, irmãos, o amor do Pai é a única e verdadeira. É isso que Jesus está ensinando nessa parábola. Sabe por que eu como com publicanos e pecadores? E sabe por que eu converso com escribas e fariseus que se julgam bons demais? Sabe por que eu vou na casa de pessoas que você considera perdida? E sabe por que eu estou falando com você que se considera salvo por causa da sua dignidade? Porque a única razão pela qual você pode ter comunhão com Deus é o amor do Pai. E eu vim a este mundo por amor. E por isso João 3,16 é um texto tão querido, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente sabe isso de cor, mas a gente nem sempre acredita nisso. Que a causa da salvação, como Paulo disse na carta aos Efésios, que a causa da afeição de Deus, como Deus disse através de Moisés no livro de Deuteronômio, não são nossas virtudes,
mas é a escolha soberana, bondosa, compassiva de Deus. Ele olha para mim e Ele diz: esse está perdido. Mas mesmo assim, eu vou amá-lo. Mesmo assim, eu vou acolhê-lo. Na verdade, eu quero propor para você, como eu propus semana passada, reafirmar, que o verdadeiro pródigo dessa história é o pai. Estou usando a palavra pródigo no seu sentido, no seu significado. Pródigo é aquele que esbanja. Quem mais esbanja nessa história é o pai. Ele esbanja compaixão pelo filho que não vale nada. Ele esbanja compreensão pelo filho presunçoso e orgulhoso. Ele esbanja paciência para aquele que o afronta e mancha o seu nome na comunidade. Ele esbanja afeto por aquele que da mesma forma joga o nome dele na lama quando fica do lado de fora e o obriga a ir lá fora para tentar conciliá-lo, e ele ainda tem coragem de fazer acusações graves contra o pai, e o pai termina o discurso dizendo: meu filho, era preciso que eu festejasse, e é preciso que você festeje comigo, porque o seu irmão estava morto e agora ele está vivo. Ele estava perdido e agora ele foi encontrado. E surpreendentemente, a parábola termina. Eu disse que o auditório original deve ter ficado com aquela sensação horrível de ter tomado um belo tapa na cara e não saber o que fazer. Quero chamar aqui o reverendo Spurgeon para me ajudar. Eu já chamei ele aqui várias vezes, né? Ele disse assim: temos curiosamente questionado o povo de Deus e acreditamos que todos os que questionaram em todos os tempos, mas nunca tivemos senão uma resposta a esta pergunta. A pergunta é: por que você amou a Deus? E a única resposta foi: porque Ele me amou primeiro. Já ouvi homens pregarem sobre o livre-arbítrio, mas eu ainda nunca ouvi falar de um cristão que exaltou o livre-arbítrio em sua própria experiência. Eu ouvi pessoas dizerem que os homens de sua própria vontade podem voltar-se para Deus, crer, se arrepender e amar, mas eu ouvi as mesmas pessoas, quando se fala de sua própria experiência, dizer que eles não se voltaram para Deus, mas que Jesus os procurou quando eles eram estranhos, errantes do rebanho de Deus. É curioso isso, né? Qualquer cristão com quem você conversar e você perguntar: por que você ama a Deus? Ele vai responder: porque Deus me amou. Ou seja, a ordem das coisas não é Deus me ama porque eu o amo. A ordem das coisas é: eu o amo porque Ele me amou. Porque se Ele não tivesse me amado, eu jamais o amaria. E essa parábola então nos apresenta um pai que é diferente de todos os outros pais. E semana passada eu já apresentei 4 características desse amor. Ele é um amor inigualável, ele é um amor imprevisível, ele é um amor inusitado, ele é um amor imaculado. E hoje, na nossa segunda mensagem, o pródigo amor do pai, eu quero falar de mais 4 características do amor do pai. Primeira delas, um amor incondicional. Na primeira mensagem, eu focalizei o amor que o pai demonstra para o filho que volta. É o pródigo, conhecido pródigo. Hoje eu quero focalizar o amor demonstrado pelo filho que fica, o orgulhoso, o rebelde.
E nas características do amor demonstrado tanto a um quanto ao outro, nós temos uma pintura majestosa, magnífica, do nosso Deus. E essa pintura, meus irmãos, meu desejo é que você saia daqui hoje com o coração jubiloso por servir a um Deus que ama assim. Eu não queria que você saísse daqui satisfeito com você mesmo, mas que você saísse tomado por uma profunda admiração por Deus. Esse Deus de quem nós falamos aqui, a quem nós cantamos. É muito chocante, não para nós, porque nós estamos distantes culturalmente, mas é muito chocante para os ouvintes originais de Jesus. Aquele momento em que o filho mais velho fica do lado de fora, presta atenção, era uma vilinha, todo mundo conhece todo mundo foi convidado para a festa, a cidade inteira está lá, porque era uma festa absolutamente incomum. Imagina, um pai dá uma festa porque um filho que não valia nada voltou para casa. Eu falei para vocês algum tempo atrás que os judeus tinham uma cerimônia para riscar um filho rebelde da família. Na verdade, a lei de Moisés dizia que um filho rebelde deveria ser condenado à morte. Está lá, na lei. Aí Jesus conta a história de um pai cujo filho, de maneira vil, pede a herança, vai embora, torra o dinheiro, volta na lama, e o pai abraça o filho, põe nele a melhor roupa, põe nele o anel da família, põe nele sandálias, manda matar o novilho cevado, chama a vila inteira, todo mundo queria ir nessa festa, já pensou? Quem não gosta de uma fofoquinha, né? Todo mundo queria saber, o que aconteceu, gente? Você acha que não gosta, mas você gosta também. O que aconteceu? O que está acontecendo? Esse homem está louco. Aí a vila inteira lá no sítio, lá na fazenda, comendo, festejando, ouvindo o filho mais velho, a música e as danças, o forró estava alto. Ele ficou do lado de fora. Manda dizer para o velho que eu não vou entrar. Eu fico imaginando, todo mundo foi para a cerca. Quero agora ver o que vai acontecer. E o pai sai. No meio de todo mundo. E vai lá fora. Irmãos, isso era uma coisa impensável, inaceitável. E o pai chega lá fora. Meu filho, vamos entrar. O texto diz que ele tentava conciliá-lo. Houve uma conversa. Jesus contou uma parte da conversa. E Jesus contou a parte da conversa em que o filho mais velho afronta, distrata, desrespeita, desonra, e eu tenho quase certeza, grita, no meio de todo mundo, grita com o pai. E esse pai continua ali, argumentando, falando. Sabe, esse amor incondicional desse pai é o amor que busca o perdido onde ele se encontra. Presta atenção, a história se repetiu. O pai foi lá fora receber o filho perdido que voltou na lama, lembra? O pai, avistando ele de longe, correndo, abraçou e beijou, e trouxe ele para dentro de casa, e agora o pai faz a mesma coisa, ele vai lá para fora, e tenta conciliar o filho mais velho, porque o pai, o amor do pai, é o amor que não espera que o perdido retorne, mas vai ao encontro dele, o abraça, o perdoa, o restaura, o recolhe, o ama. Esse é o padrão do amor do pai.
parte. Tem gente que talvez aqui nesse auditório tem alguém que pensa assim, eu quero, em nome de Jesus, dizer para você parar de pensar assim, e eu estou dizendo isso porque eu já ouvi, não aqui, mas já ouvi nos meus anos de ministério, alguém dizer assim, olha, eu tenho vontade de servir a Deus, mas tem muita coisa errada na minha vida que eu preciso primeiro acertar. Ah, irmão, enquanto você continuar pensando assim, você vai continuar longe. Porque não é você que vai conseguir acertar tudo que está errado sozinho. Mas o amor incondicional do Pai não impõe, né? É óbvio, nenhuma condição, ele apenas requer rendição. Por isso o pai procurava conciliar o filho, por isso o pai abraça o filho perdido, por isso o pai coloca roupas, por isso o pai insiste com o rebelde. Sabe, o pai não chega lá fora e diz, você deveria fazer isso. Se você me respeitasse, você faria aquilo. Se você me honrasse, você faria isso ou aquilo. Como muitas vezes a gente faz, né? Quando alguém nos ofende, nós queremos sempre apresentar nossos argumentos e nossas razões. Mas aquele rapaz ofendeu o seu pai, e o seu pai simplesmente permaneceu ali do lado dele, dizendo, meu filho, esse teu irmão estava perdido, esse teu irmão estava morto, e era necessário, era preciso que nos regozijássemos. Eu fico impressionado com essa expressão que Jesus usou, era preciso. Por que era preciso? Porque é da natureza deste pai amar o seu filho e ter os braços abertos para acolhê-lo, não interessa o que ele fez. Não foi o que Jesus disse? E Mateus registrou lá no capítulo 28, um texto que a gente ama tanto. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Sabe, Jesus está dizendo, eu não vim aqui para colocar mais peso nas suas costas, para colocar mais culpa nas suas costas. Quem é o acusador é o diabo. Eu sou o perdoador, eu sou o consolador. Quem vai ficar jogando na sua cara as falhas que você cometeu é Satanás. Eu vim aqui para restaurar você. E Jesus está dizendo, sabe por que eu como com pecadores e publicanos? E sabe por que eu converso com escribas e fariseus? Porque é da natureza do meu Pai abrir os braços e acolher todos e qualquer um, recebê-los no seu amor, restaurá-los, aliviá-los, perdoá-los. Por isso, em certa ocasião, Mateus registrou que Jesus veio cumprir aquela profecia de Isaías. Ele não veio esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega. Ele não veio pôr uma pá de cal em quem já está perdido. Ele não veio acabar com a esperança de quem já está desesperado. Ele veio restaurar, ele veio curar, ele veio libertar. Esse amor é um amor incondicional. Então, se você ficar esperando consertar um monte de coisa para ser abraçado por Deus, eu sinto muito te dizer que você vai continuar longe de Deus. Segunda característica é um amor ilimitado. Sabe, irmãos, nós muitas vezes não desfrutamos de tudo que o Pai tem, porque nós ficamos agarrados naquilo que nós valorizamos muito e que não vale nada. Eu vi na minha timeline uma lembrança de um texto que eu escrevi há 5 anos atrás. Eu citei o missionário Jim Elliot. Foi um missionário no Equador e que foi morto no campo missionário, e ele escreveu assim: não é tolo aquele que dá o que não pode manter para ganhar aquilo que não pode perder. Vou repetir: não é tolo aquele que dá o que não pode manter para ganhar aquilo que não pode perder. Sabe, Deus tem tantas coisas para nos dar e nós não recebemos porque nós estamos agarrados àquilo que nós queremos e não percebemos aquilo que Deus nos deu. Não somos capazes de ver aquilo que Deus já nos concedeu por sua graça. Esse filho mais velho está perdido no pior lugar que alguém pode estar perdido, na casa do pai.
Sabe, eu quero dizer para você que você pode estar entre as pessoas que estão perdidas na casa do Pai, você pode ser como um escriba e fariseu, você pode ser uma pessoa religiosa, você pode ser uma pessoa digna, você pode ser uma pessoa justa, você pode ser uma pessoa caridosa, você pode ser uma pessoa cheia de bondade, cheia de amor, cheia de justiça, você pode ser alguém de quem não pode falar nada de mal, você pode ser cioso nos seus deveres, você pode ser um homem de palavra, uma mulher de palavra, um bom marido, um bom pai, um bom filho, uma boa esposa, mas se você não tiver comunhão com Deus através de Jesus Cristo, você está perdido, porque ninguém é salvo, porque ninguém é tão bom quanto precisa. E sabe, muitas vezes nós estamos querendo fazer negócio com Deus, nós estamos querendo ludibriar Deus. Eu vou ilustrar isso contando uma história que eu li num livro do Tim Keller, muito interessante, sobre essa parábola. Ele contou a história de um grande rei que estava sentado no seu trono, e naquele dia era um dia de audiência, então os seus concidadãos e os seus servos vinham trazer presentes para ele, e entrou um humilde dono de uma horta, de uma plantação de hortaliças, e ele trazia uma cenoura linda, bonita, grande, incomum, e aquele hortelão chegou no rei, se prostrou diante do rei, colocou a sua singela oferta, e disse: majestade, meu campo produziu essa cenoura como nunca antes eu tinha visto, e eu vim honrar a sua bondade e dignidade te ofertando essa cenoura. Uma cenoura. E o rei ficou comovido com aquilo. E chamou os seus escribas e disse: olha, escreve aí. Eu tenho um campo ao lado da propriedade desse fazendeiro. A partir de agora esse campo pertence a ele. É 10 vezes maior do que a terra dele. Escrevam. É o meu presente para ele por causa do amor que ele demonstrou por mim. Todo mundo, Um dos membros do STF que estavam lá, ouvindo a conversa, pensou no seu coração assim: nossa, se o rei dá uma fazenda desse tamanho para quem dá uma cenoura, era um homem rico, foi no seu aras, escolheu o mais lindo cavalo que ele tinha, mandou escovar, mandou lustrar, mandou limpar, mandou tratar, mandou trançar o rabo, trançar a crina, e trouxe coberto de tecidos finos e entrou no palácio imperial, fazendo um grande desfile. Se prostrou diante do rei: majestade, meu humilde presente para a vossa magnânima dignidade. E o rei chamou o cavalariço e disse: leva para o estábulo. Pronto, falou nada. O sujeito ficou calado 5 segundos, mas não se conteve. majestade, ontem o hortelão veio aqui e deu uma cenoura para o senhor deu uma fazenda para ele, agora eu te dou o meu melhor cavalo, e o senhor simplesmente manda guardar na sua estrebaria lá? Ele diz: meu querido, o hortelão deu a cenoura para mim, você deu o cavalo para você mesmo. Portanto, pode levar ele de volta. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente faz assim com Deus. O pai disse para o filho: mas meu filho, tudo que é meu é seu. Sabe, irmãos, e você é um observador atento do texto bíblico, e você, lá no começo da parábola, diz assim, depois que o filho mais jovem pediu a herança, o texto diz assim, literalmente: e o pai, e ele lhes repartiu os haveres. O que isso significa? O pai transferiu para os 2 filhos a sua propriedade. O pai continuou na fazenda apenas por usufruto,
como a lei determinava. Mas a fazenda legalmente pertencia ao filho mais velho. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que ele estava tão preocupado consigo mesmo que ele não prestou atenção em nada do que estava acontecendo. E sabe, irmãos, muitas vezes nós somos assim. Mas o amor desse pai, ele é ilimitado porque ele não faz conta de tudo que ele pode dar. Lá no começo da parábola ele repartiu, é seu. O seu filho, o irmão mais novo, levou o dele, e agora o resto é seu, o que é meu é seu, e o pai não está fazendo um discurso, o pai está dizendo uma verdade, e sabe, irmãos, isso muitas vezes acontece conosco, por causa da nossa cobiça, por causa da nossa cegueira, por causa da nossa ganância, nós não conseguimos enxergar tudo de bom que Deus já nos deu. Vamos voltar lá para o Jardim do Éden. Deus criou um mundo maravilhoso, extraordinário, com as melhores coisas que você pode jamais imaginar, plantou um jardim com todas as árvores frutíferas, com tudo de melhor, colocou o homem no meio do jardim e diz: você é o dono de tudo, você pode tudo, a única coisa que você não pode é comer da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ai, meus irmãos, a única coisa que Adão queria era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Principalmente depois que o diabo chegou para ele e falou: escuta, esse Deus está te passando uma rasteira, hein? A melhor coisa que tem nesse jardim é essa árvore que ele falou que não pode. E a cabeça dele ferveu. E eu fico imaginando, né, dá licença de eu imaginar, porque a gente lê a Bíblia e acha que as coisas foi assim: Deus criou cedo, de tarde o homem caiu, de noite foi expulso, depois no dia seguinte já estava o inferno. Eu fico pensando, né, é imaginação, tá? Não está na Bíblia não, então apaga essa parte aí. Eva foi para casa e falou: você sabe o que a dona serpente falou para mim? Não quero nem saber, Adão falou. O homem é assim, né? Estava assistindo televisão. Ou então Eva começou a falar e Adão nem prestou atenção. Né? E sabe, irmãos, aquilo foi crescendo, e todo dia os dois iam passear ali de mão dada e tal, e olhava para a árvore, e a Bíblia diz que eles começaram a observar a árvore e viram que ela era desejável para dar conhecimento. E eles começaram: sabe que a gente nunca tinha prestado atenção que essa fruta é diferente das outras mesmo? E sabe, aquilo foi crescendo dentro dele, e essa ironia fez com que eles deixassem de enxergar todo o resto, e eles só enxergavam aquela árvore, e eles só queriam aquela árvore. Sabe, irmão, quantas vezes acontece isso com você? Sabe, Deus te dá uma família, Deus te dá uma casa, Deus te dá um emprego, Deus te dá filhos, Deus te dá paz, Deus te dá uma igreja, Deus te dá irmãos, Deus te dá. Aí você pede uma coisinha e Deus diz não, você diz: Deus não me ama. Esse Deus não quer saber de mim. Olha aí, o que adiantou eu ser obediente? O que adiantou eu dar o dízimo? Eu ouvi na televisão que o pastor falou que se der o dízimo, Deus vai devolver 10 vezes mais. Isso foi só na televisão, que aqui você não vai ouvir isso não. Aqui, quando você dá o dízimo, você fica com 10% menos. Porque você só tem os 90%, os 10% não é seu. Sabe, Deus não é catireiro, Deus não é gambireiro, Deus não é dono de mercado, dono de supermercado, dono de banco, principalmente de banco brasileiro. Que dá juro de 400% ao ano. Por isso que essas teologias prosperam no Brasil, né? Porque com juros de 400% ao ano, enfim. O pai disse: meu filho, tu já parou para pensar nisso, querido? Deus cerca você de tudo que é bom, mas você, como filho mais velho, só está de olho no cabrito. Ele diz: o Senhor nunca me deu nenhum cabrito. E ele diz: mas é tudo seu.
Você só podia usar, pegar e desfrutar e fazer, mas ele só estava focado em uma coisa, e naquela coisa que ele estava focado, ele quebrou a sua relação com o Pai. Mas o amor do Pai dá muito mais do que nós precisamos. Tudo que é meu é teu. Sabe, querido, é interessante que lá no texto original, a palavra que está traduzida em português, ele repartiu os haveres. A palavra haveres no grego é a palavra bios, que é vida. É muito curioso isso, né? Que tem muitas palavras para propriedades. Dinheiro, fazenda, riqueza. Mas o Espírito Santo quis que quando Lucas escreveu, ele escolheu essa palavra. E o Pai repartiu a bios com ele. Sabe o que significa isso? Isso significa que o que o Pai deu quando ele repartiu, não foi só o dinheiro, foi a vida. Que é o que um pai faz, não é assim? Você que é pai, você não faz tudo, como diz o ditado, faz das tripas coração para dar para o seu filho o melhor? Faz muitas vezes o que não deve, o que não pode, para dar para o seu filho o melhor? Deus é o Todo-Poderoso. O pai da parábola era um homem rico, e o texto diz que ele repartiu, ele deu a sua vida para os seus filhos, assim como Deus deu a sua vida por nós através de Jesus Cristo, porque Deus, o Pai, nos dá além de qualquer limite. Mas nós muitas vezes estamos deslumbrados com a coisa que não vale nada. Eu não sei se isso é verdade, né? Mas todo filme que conta a chegada dos homens brancos, né? Onde tem uma população indígena. Aliás, essa semana eu vi um vídeo de um suposto primeiro encontro com uma tribo não alcançada lá na Amazônia. E aquelas pessoas que estavam tentando abordar os índios estavam dando para eles facão, panela e não sei o quê. E aí eu me lembrei, quando eu era menino, aprendi na escola, e não deve ser verdade, que quando os portugueses chegaram aqui, eles davam espelhos e miçangas para os índios, não é? Sabe o que é miçanga, né? Aquele negócio de fazer bijuteria. E eles trocavam com os índios miçanga por pau-brasil. Sabe, eu fiquei pensando nisso e pensando nessa parábola, né? Deus coloca tanta coisa maravilhosa a nosso dispor, mas nós estamos impressionados com as miçangas. Nós queremos as coisinhas. O Senhor nos oferece a glória, a vida eterna e o céu, mas nós preferimos a mesa do boteco, nós preferimos a arquibancada do jogo, nós preferimos a loja de carro, nós preferimos a praia. Sabe, nós entulhamos a nossa vida de tanta coisa que é até boa, é até em alguma medida justa, e escapa por entre os nossos dedos as riquezas que Deus coloca ao nosso dispor, porque nós somos como o filho mais velho. Deus nos deu a vida, enviando Jesus Cristo para morrer na cruz no nosso lugar, mas nós só queríamos um cabrito. Eu só queria trocar de carro, eu só queria comprar uma casa nova, eu só queria um pouquinho mais de saúde, eu só queria um pouquinho mais de prazer, eu só queria aquelas férias maravilhosas, eu só queria, e Deus só te deu a salvação. Deus só te deu o Filho dele para morrer na cruz do Calvário. Deus só te deu o perdão ilimitado para todos os seus pecados. Deus só te deu a promessa de se assentar com Ele no seu trono. Mas isso é muito pouco. O amor de Deus é incontido, o amor do Pai é incontido. O Pai não se contém, eu estou usando essa palavra nesse sentido mesmo, é uma expressão, uma alegria que não pode ser limitada, não pode ser contida. Se você prestar atenção, as 3 parábolas que Jesus contou terminam numa festa, e a parábola do capítulo 14 também é uma festa, a festa da salvação, e eu vou falar sobre isso na próxima pregação, se Deus permitir, sobre a salvação como essa celebração gloriosa da vida, e o Pai está dizendo, era preciso
que nós nos alegrássemos, porque uma vida foi salva. Jesus disse: há júbilo no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. É claro, Jesus estava dando um tapa na cara dos escribas e fariseus. Vocês acham que não precisa de salvação? Pois eu digo para vocês que Deus está muito mais feliz com o sujeito que não vale nada e é salvo, do que com vocês que se sentem muito bons e dignos e justos e acham que não precisam de Deus. Deus se alegra com a salvação, e o Pai não pode deixar de celebrar, porque este Pai tem prazer no perdão, assim como o nosso Pai que está nos céus. Como ele usou o profeta Ezequiel para dizer: Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus quer que o ímpio se arrependa, Deus quer que ele se converta, Deus quer que ele tenha vida. Por quê? O amor incontido celebra a redenção dos pecadores. Sabe, irmãos, quando eu leio a Bíblia, eu não consigo ver outra coisa a não ser um Deus que salva. Um Deus que foi no jardim do Éden salvar Adão e Eva, um Deus que foi salvar Enoque, um Deus que foi salvar Noé, o Deus que foi salvar Abraão, que foi salvar Jacó, que foi salvar Moisés, que foi salvar Isaías, o Deus que foi salvar Daniel, Ezequias, Zorobabel, Ageu, Paulo, Pedro e todo mundo. O que eu vejo é um Deus buscando pessoas que não querem saber dele. E porque é da natureza de Deus se alegrar com a restauração do perdido e nos convidar para essa festa. Sabe, irmãos, é tão triste, né? Essa semana passada, sei lá, eu li um monte de coisa na internet sobre a suposta conversão de um famoso, dizem que é cantor, né? O Kanye West, é isso? O que ele canta mesmo, gente? Me ajuda aí. Bom, enfim, é um famoso americano aí que se converteu. E eu fiquei chocado com as inúmeras discussões se a conversão dele é verdadeira, se não é verdadeira, se ele está querendo ganhar dinheiro, se ele está querendo fazer sucesso, se ele está querendo recuperar isso, se ele está querendo... Irmãos, tem misericórdia, será que os crentes não conseguem simplesmente dizer glória a Deus por um pecador que foi para o céu? A gente quer investigar. Mas ele deve estar querendo alguma coisa por trás dos panos aí, debaixo do quieto aí. O sujeito está vindo na igreja aqui, mas isso aí, ele foi aquilo, ele foi aquilo outro. Ih, rapaz, isso aí eu já vi. Sabe, nós temos essa índole maligna desse filho mais velho que não consegue se alegrar com a redenção do perdido, que se sente tão bom e tão justo, que está sempre olhando com o outro com desconfiança. E é tanta desconfiança que ele se refere ao irmão, dizendo: esse teu filho. Ele não diz o meu irmão. Ele diz: esse teu filho, esse cidadão aí. Sabe, irmãos, vamos deixar isso para Deus. É Deus que investiga o coração. Nós podemos investigar o que os nossos olhos veem, mas a gente não pode investigar o que o olho não vê. Sabe, nós não somos polícia da vida de ninguém. Nós precisamos celebrar com o Senhor, porque esse pai que ama, ele convida os filhos para a verdadeira alegria. Sabe, todo mês, 2 vezes por mês, nós temos aqui uma antecipação da festa que todo crente espera um dia participar. E não é a festa de 15 anos da sua sobrinha rica, é a festa do Cordeiro. Todo mês, quando a gente celebra a ceia do Senhor, a gente precisa lembrar que essa pequena refeição é uma antecipação, é uma prova, para usar a palavra que agora as noivas gostam, é uma degustação da grande... Sabe, no céu tem festa todo dia, porque todo dia crente morre e vai para o céu, e a Bíblia diz que eles são recebidos com festa, são recebidos para um banquete, são recebidos para uma celebração, porque o Pai quer nos dar a verdadeira alegria. Aquele filho mais velho achava que a alegria era comer um cabrito, e o pai diz: meu filho, era preciso que nós festejássemos, e não é com cabrito, não, é com um novilho gordo, é com aquele que foi criado com todo cuidado, aquele que nunca pôs o pé na lama, aquele que é o nosso maior bem, porque alguém estava perdido e foi achado.
Sabe, irmãos, o que aquele pai está dizendo? A verdadeira alegria está em mim. Você está achando que a alegria é ter um cabrito? Você está achando que a alegria é sair com seus amigos? Você está achando que a alegria é ter uma noite de sexta-feira legal, num bar legal, num restaurante legal? E eu estou dizendo para você, a alegria sou eu, a alegria é falar comigo, a alegria é desfrutar de mim, a alegria é ter comunhão comigo. Sabe, irmãos, eu estou terminando, tá? Eu acho. É tão triste quando a gente vê uma geração inteira de cristãos que não tem prazer na adoração, ou que tem tão pouco prazer na adoração. Sabe, todo discípulo de Jesus Cristo deveria esperar o culto de domingo como o ápice da sua semana, como o banquete, quando Deus, o Pai, vem colocar diante de nós a mesa farta da sua palavra, das suas promessas, das suas riquezas. Mas nós preferimos ficar comendo o resto do churrasco, do almoço, até 7 horas da noite. Nós preferimos ficar vendo a pelada do futebol, que avança pela hora fora do culto. Nós preferimos cuidar dos nossos afazeres. Sabe, irmãos, o dia do Senhor é um presente para nós. Não é uma questão de lei. Olha, você tem que guardar o dia do Senhor, porque a lei manda você guardar o dia do Senhor. Não, você precisa guardar o dia do Senhor, porque é o único dia em que você pode vir aqui, adorar o Senhor, cantar o Senhor, ouvir o Senhor, bendizer o Senhor, lembrar-se das coisas maravilhosas que o Senhor já fez, e das promessas daquilo que Ele ainda fará, e você está preferindo um cabrito. Um cabrito com os amigos. O pai está convidando o filho para um banquete, para uma festa, para o novilho cevado, para a alegria que ali representava a alegria de uma cidade inteira. E o filho diz: eu queria, era o meu cabrito. Sabe, querido, se você não tem alegria na presença de Deus, você ainda não entendeu o que é o Evangelho da graça de Cristo. Você ainda não entendeu o que é o amor de Deus. Sabe o que é ser abraçado pelo Pai, ser acolhido por Ele, ser perdoado por Ele, ser amado por Ele. Você ainda não entendeu nada. Você ainda fica achando que uma bela tarde de sono é melhor do que as delícias da presença de Deus. E eu não estou falando de mim, não estou falando de sermão, não estou falando de banda, estou falando de Deus, estou falando do Pai, que nos convida para celebrar com Ele. Por fim, esse amor ineludível significa algo do que você não pode escapar, algo do que você não pode fugir. O pai usa alguns pronomes muito fortes aqui. Ele diz: esse meu filho estava morto e reviveu. Esse teu irmão estava perdido e foi achado. Sabe, irmãos, essa história é uma história maravilhosa de um amor tremendo. Era preciso que nós nos alegrássemos. Não sou eu, somos nós. Somos nós que devemos celebrar esse amor que restaura, esse amor que perdoa, esse amor que não deixa marcas. E aí eu vou citar o Spurgeon de novo, rapidinho. Todos nós não admitimos que o nosso amor a Deus é a doce prole do amor de Deus por nós, ou seja, o nosso amor é filho do amor de Deus. Ah, amado, admiração fria todo homem pode ter, mas o calor do amor só pode ser aceso pelo fogo do Espírito de Deus.
Que cada cristão fale por si mesmo: vamos todos manter essa grande e cardeal verdade de Deus, que a razão do nosso amor a Deus é a doce influência de sua graça. Nunca deveríamos ter tido qualquer amor por Deus, a menos que o amor tivesse sido semeado em nós, pela doce semente do seu amor para conosco. O amor de Deus por nós, irmãos, não pode e nem deve ser resistido. O pai diz: meu filho, é preciso que nós nos celebremos, meu filho, é preciso que nós comemoremos, é preciso, porque uma vida foi salva, uma vida foi restaurada. Sabe, irmãos, é extraordinário ler na Bíblia que Deus tem prazer na nossa companhia. No coração do contrito. Sabe, irmãos, isso é uma coisa tão tremenda, tão extraordinária, que nós precisamos aprender a valorizar. Se não é valor o fato do Criador dizer: eu quero ser o seu Deus, e eu quero que você seja o meu povo, então, irmãos, o que mais tem valor? O Pai deseja e eu tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco, e a mim convém conduzi-las, e eu vou levá-las para o rebanho. Esse amor não permite a ruptura entre os filhos. É o amor que nos empurra para amar os outros como nós mesmos fomos amados. Por isso é que João, na sua carta, diz assim: quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Sabe, irmãos, você ama a Deus amando o próximo. Por isso é que o filho mais velho também estava perdido, porque ele não era capaz de amar o seu irmão mais novo, porque ele não era capaz de perdoar o seu irmão mais novo, porque ele estava tão tomado pela sua autoconfiança e por ver cumpridos os seus desejos, ele está cego para o amor. Por isso a parábola termina assim: suspense. E está diante de nós uma escolha para fazer. E eu termino então fazendo essas 4 aplicações aqui. Entregue-se ao amor do Pai, uma vez que ele é incondicional. Você não precisa falar assim: não, eu primeiro vou acertar minhas contas, eu primeiro vou ajeitar minhas contas, depois eu vou. Não, é hoje, é agora, é entregar-se. O que o amor de Deus quer é que você se renda, não é que você pague, não é que você preste conta, não é que você apresente suas razões, é que você se renda, desfrute desse amor do Pai, porque ele é ilimitado. Ele não vai me amar por isso, ou não vai me amar por aquilo. Não existe razão em nós, nem para sermos amados e nem para não sermos amados, porque o amor é uma escolha. Deus nos ama apesar de todo o mal que nós ainda temos no nosso coração, e por causa disso você pode celebrar esse amor, porque é esse amor que proporciona a verdadeira alegria. A verdadeira alegria não é a mesa farta, não é a saúde plena, não é o dinheiro no banco, não é a casa de praia, não é a viagem de férias, não é o casamento dos sonhos, não é o filho abençoado, nem o pai bendito. A verdadeira alegria é a comunhão com Deus, o Pai. Descanse no amor do Pai. Ele só quer o seu genuíno bem. Então, ao invés de você sofrer por causa do cabrito que você ainda não ganhou, louve a Deus, porque tudo que é dele é seu. Mas enquanto você estiver só sonhando com um cabrito, você não vai desfrutar do que Deus tem para você. Vamos orar.
Senhor, muito obrigado pelo seu amor. Perdoa-nos por não entendê-lo e muitas vezes até tripudiar dele, trocá-lo por coisas tão banais. Perdoa-nos, muda-nos e molda-nos em nome de Jesus. Amém.